vamos lá. Começamos uma primeira engrenagem. Quem é essa engrenagem? Eu vou dizer que essa engrenagem aqui sou eu, é você, é a pessoa em questão. Aqui está a minha pequena engrenagem. Muito bem. Essa engrenagem, ela não tem como funcionar sozinha. Ela não tem como funcionar sozinha. Ela funciona se ela estiver envolvida dentro de um sistema. O que isso significa? Correlatando para nós, né, como vivência. Eu, ser humano, eu, Eli, não consigo me desenvolver sozinha, porque eu preciso entender que eu estou dentro de um sistema. Então, quem é o nosso sistema? Vamos lá, nosso sistema. Bom, eu vim de uma mãe, né, eu vim de uma mãe, e obviamente também vim de um pai. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, tá ficando mais didático, ilustrativo aqui, ó, tá? As minhas engrenagens. E essas engrenagens, então, elas vão funcionando de forma que, conforme eu movimento uma, que já vai ficar um pouquinho mais difícil, né, para eu demonstrar aqui para vocês, conforme eu movimento uma, as outras também se movimentam. Isso significa que, lá da teoria do conceito que nós temos sobre sistemas, sobre o pensamento sistêmico, que um sistema é um conjunto de elementos, ó, um conjunto de elementos que estão interligados, eu, mamãe e papai, estou interligados e em constante relação de mudança. Então, isso daqui sempre nos movimenta, né? Sempre nos movimenta. Então, qual é o modelo que nós temos aqui? Eu tenho o seguinte modelo. Eu, mãe, pai, fazemos parte, somos um jogo de engrenagens, que fazemos parte desse sisteminha. Olha que prático que é isso, né? Você também é uma dessas engrenagens aqui. Quem trouxe esse conceito, quem validou esse conceito do pensamento sistêmico, eu também já trouxe aqui, foi um alemão, o Bert Hellinger, né? Bert Hellinger, que trouxe aqui para nós, então, esse conceito do sistema em si. Meu sistema, eu, pai e mãe, ou mãe e pai, né? Qual é a ordem ali? Ah, nós falamos disso, quem é a ordem, quem vem primeiro, quem vem depois, né? Então, aqui, ó, estamos aqui no nosso sistema. O que mais Bert Hellinger falou? Bert Hellinger também disse o seguinte, que para sustentar essas relações aqui, ó, para sustentar essas relações dessas engrenagens, era preciso um combustível. Qual era o combustível necessário aqui? O combustível que alimenta e que sustenta esse sistema e qualquer outro sistema chama-se amor. Obviamente que também não se baseia somente nessas três engrenagens. Dessas engrenagens aqui, também tem as engrenagens que vão representar os avós maternos, os avós paternos. Todos fazem parte de um grande sistema de engrenagens e que funcionam ou que procuram funcionar perfeitamente. Deixa eu mostrar então aqui, como eu estava dizendo para você que chegou agora, eu consegui as engrenagens aqui de um espirógrafo, né? O espirógrafo, você coloca a engrenagenzinha aqui e faz ele rodar lá com a caneta e ele faz alguns desenhos, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu arrumar minha tela aqui, mostrar aqui para vocês quais são os desenhos que é possível fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo inverter minha câmera aqui. Ah, eu não vou conseguir inverter minha câmera, mas deixa eu mostrar. Então, veja bem, eu posso fazer desenho como esse, com esse espirógrafo, ou seja, comigo, com o pai e com a mãe, eu posso fazer um desenho elaborado. Ou eu também posso fazer esse outro desenho aqui não tão elaborado. Com as mesmas engrenagens, todos nós temos as mesmas engrenagens. E dentro dessas mesmas engrenagens que nós temos, quem são as engrenagens? No mínimo, eu, meu pai e minha mãe, estou considerando 3 engrenagenzinhas aqui, né? 3 engrenagens. Dessas 3, então, aqui que eu tenho, eu posso fazer desenhos perfeitos, lindos. Se você procurar na internet, né,
desenhos com espirógrafo, você vai ver coisas lindas que é feito com isso aqui. Então, com as mesmas engrenagens que todo mundo tem, eu posso fazer um desenho bem elaborado, ou eu posso ficar tentando uma vida toda deixar aquilo perfeito e não consigo. Mas é importante que nós possamos entender que nós temos as mesmas engrenagens. Nós temos as mesmas engrenagens. Eu, meu pai, minha mãe, né? E essas engrenagens, então, nós comentávamos ontem que ela tem um lugar específico aqui, né? Eu não tenho como sair da minha posição de filho e vir aqui, ó, no meio do pai e da mãe. No meio do pai e da mãe. Quando eu faço isso, existe um certo desconforto. Ah, então eu vou agora passar essa engrenagem que estava aqui embaixo, que me representava, eu vou passar agora aqui para cima, né? Aqui, se eu me colocar nessa posição, aqui acima, eu estou me colocando na posição dos meus avós. E aí, pior ainda, meu desenho real de toda a minha família, eu não vou conseguir fazer com que tenha um desenho bonito. Eu volto a mostrar para você. Nós podemos ter esse desenho mais elaboradinho, né? Mais elaboradinho, ou posso ter esse aqui, que é uma tentativa de ser elaborado. E isso é o que na maioria das vezes acontece quando nós estamos falando, então, aqui no contexto sistêmico. Dentro desse nosso sistema, o que nós mais queremos fazer? Nós queremos fazer o desenho perfeito. Nós queremos fazer a figura perfeita. Nós queremos fazer com que tudo dê certo. Nós queremos poder planejar para que lá no futuro os filhos estejam bem, que estejam independentes. Mas como que nós vamos conseguir fazer se nós acabamos saindo desse nosso lugar, vindo para cá, experimentando todos os lugares dentro do sistema? Não tem como, não tem como. Então, aqueles que colocaram questões ontem, né, e que eu não consegui responder, ou até mesmo eu respondi, mas agora você já gerou outra questão, vai começando a deixar aí para mim, por favor, as questões aqui no comentário, que daqui a pouco eu vou auxiliar você pontualmente nas questões que você colocar aqui, tá bom? Então, demora um tempinho aí para digitar, digita, vai escrevendo aí que eu vou contribuir com você daqui a pouquinho, tá bom? Então, o que faz o nosso sistema seguir? O que faz o nosso sistema seguir é o amor. E ontem eu explicava que existem, então, 3 tipos de amor. 3 tipos de amor. O primeiro amor é o amor cego. Nós chamamos de amor cego. Nós, Bert Hellinger, quando eu falo nós, é porque estamos ancorados dentro dessa força de Bert Hellinger que nos trouxe, né? Então, Bert Hellinger vai dizer, a sustentação desse sistema, ele só dá por relações. E essas relações, elas precisam de algo que é fundamental, chamado amor. E aí, eu costumo dizer que assim, ó, o amor é como se ele fosse um líquido, um fluido, porque essas engrenagens, se elas não tiverem bem lubrificadas, né, se as nossas engrenagenzinhas aqui, ó, não estiverem bem lubrificadas ou bem encaixadas aqui, né, os dentinhos aqui, ó, uns nos outros, se eu não tiver muito bem alimentado aqui por esse fluido, eu não consigo fazer ela rodar certinho, ela rodar com leveza. Então aqui nós colocamos um fluido. Qual é o fluido? O amor. Quando o amor começa a passar, então quando o amor flui perfeitamente, chega um amor completo aqui em mim. Ao chegar esse amor completo, eu consigo rodar essa engrenagem até que eu saio desse sistema de origem, que é meu sistema de pai e mãe, e acabo seguindo para construir uma família e dar início, então, aqui a um relacionamento de casal que também vai, de novo, buscar por esse mesmo modelo que tínhamos anteriormente. Então, tudo aquilo que eu vivenciei dentro desse sistema de origem, eu levo comigo. Tudo que eu vivenciei aqui, eu levo comigo. Eu sou a construção desse sistema de origem que vem até aqui. Então, esse sistema baseado em 3 amores. O primeiro amor, chamado amor cego.
Vamos entender, aprofundar um pouquinho mais então sobre o amor cego. O que é o amor cego? O amor cego, ele é aquele amor que ele simplesmente acha que ele vai curar tudo, que ele vai sustentar tudo, que ele é capaz de salvar todo o sistema dele, que ele é capaz de solucionar todas as questões, as pendências que existem. Esse amor ele é capaz de salvar. Quando estou tomada, possuída por esse amor, está acontecendo alguma coisa aqui no movimento de casal, eu vejo que meus pais se afastaram um pouco, então eu vou tomando esse espaço, eu vou tomando esse espaço, é um amor cego que tenta resolver, vou conversar com o pai, com a mãe, isso aqui vira uma loucura, é um desgaste enorme, é um desgaste, mas eu não vejo isso, eu vejo que tudo aquilo que eu estou fazendo ele é muito grande. Só que automaticamente, quando nós fazemos isso, quando nós saímos desse nosso lugar aqui do lugar da engrenagem de filho e buscamos soluções na vida do meu pai e da minha mãe, ou na vida dos meus irmãos, ou na vida dos meus tios. Agora imagina aquele que busca, inclusive, soluções na vida de outros sistemas. Se buscando soluções da vida do meu próprio sistema familiar já não é tão simples assim, imagine aqueles que tentam buscar soluções na vida dos outros sistemas. É muito mais complicado. Então, eu saio do meu lugar. Saio por quê? Saio por amor cego. Um amor infantil, um amor que acha que vai salvar tudo, né? E, ao mesmo tempo que esse amor cego, ele se desloca, ele vai mudando de lugares dentro desse sistema, tentando salvar tudo, ele acaba, se ele já tem, né? Se já constituiu, aqui é um casal, aqui o filho, mas o filho já saiu e já começou a constituir a sua nova família aqui, né? Ele já tem filhos e tudo mais. Quando eu volto, eu saio do meu sistema de origem, eu saio do meu sistema, meu sistema que eu estou aqui, casado, eu saio e volto aqui para o meu sistema de origem, por amor cego, para tentar resolver aqui, eu deixo uma cratera no meu sistema atual. Fica uma cratera aqui, né? E aí nós chamamos de amor interrompido. Esse amor ele foi interrompido por algum motivo. O amor daqui, o amor que estava fluindo para os filhos, agora eu volto para o meu sistema familiar de origem, deixo a minha família por qualquer motivo. Esse é um amor cego, porque eu tentei salvar essa família de origem e acabei deixando aqui. Sim, existe aqui um amor interrompido. Se o amor está interrompido, o amor é o fluido que faz com que tudo aconteça. Se esse amor ele foi interrompido, obviamente não está fluindo bem. Se esse líquido que sustenta essas relações e essas engrenagens foi interrompido por algum motivo, obviamente que aquele sistema ele vai ter mais dificuldades em rodar, né? Mais dificuldades aí em funcionar. Então, o primeiro amor, o amor cego. Se existe um amor cego, é muito engraçado, porque como professora de matemática, a gente busca muito da lógica. E o estudo do pensamento sistêmico, ele é muito lógico. Se existe o amor cego, também existe o amor que vê. Existe o amor que enxerga tudo, né? Existe o amor que começa a olhar para isso. Né? E que amor é esse? Então, é o amor que vê, ou o que nós também podemos chamar de amor adulto. É o amor adulto. Então, o amor adulto, ele começa, além dele observar, ele começa a separar as coisas. Ele começa a separar. Separar, olhando. Opa, o que está acontecendo aqui com o meu pai é uma situação que é dele. Então, eu deixo a situação dele com ele. Porque ele só vai aprender, ele só vai criar musculatura para passar, para enfrentar, para encarar a situação, se ele ficar com a consequência disso que está acontecendo. Então ele fica com essa consequência e ele consegue avançar. Então o amor adulto, ele já consegue separar isso. Ele consegue separar, ele consegue perceber que ele estava indo naquela direção, porém ele volta. Né? Então ele consegue perceber isso. E ao perceber, ele volta, ele dá um passo atrás e fica no seu lugar. Então, nós temos, de novo, um sistema. Esse sistema, de onde vem? O sistema é feito de uma
engrenagem. Vamos lá, pessoal. Podem ir escrevendo aí suas questões, escreva suas dúvidas, o que você gostaria de saber sobre o pensamento sistêmico. Escreva aí para mim. Isso é sistêmico ou não? Como que eu sei que uma questão é sistêmica ou não? Começa a escrever aí para mim, daqui a pouco eu já respondo você. Voltando aqui então, aqui está você. Você é uma engrenagemzinha pequena. Você é uma primeira engrenagem. Aqui está você. Você veio de uma origem, de uma outra engrenagem, de uma mãe e também de um pai. Essa engrenagem, essas três engrenagens, os elementos interligados, eles vão formar então um sistema. Esse sistema só pode ser sustentado, essa relação desse sistema só pode ser sustentado em algo que nós chamamos de amor. E para isso existem três tipos de amor. O primeiro deles é o amor cego, aquele amor que tenta ser o herói de tudo, que tenta salvar a todos, aquele amor que acha que tem a solução para tudo. Eu tenho a solução não só para mim, mas eu tenho a solução para os meus filhos, eu tenho a solução para os meus pais, eu tenho a solução, se for em caso de professores, eu tenho a solução para os meus alunos, eu sou a pessoa que consigo resolver tudo. Esse é o amor cego, um amor de um herói incrível que tenta estar a todo tempo em todos os lugares. O segundo amor, se eu tenho o amor cego, eu também tenho o amor que vê, o amor que enxerga. E o amor que vê e enxerga, ele já consegue começar a ter discernimento. Discernimento, essa questão é minha, essa outra questão não é minha, então eu não me envolvo aqui, eu não entro aqui, né? E o terceiro tipo do amor é o amor do espírito, né? O amor do espírito, eu já consigo chegar nesse amor do espírito quando? Quando você consegue ficar sem julgamento, sem julgamentos. Então, eu olho para a postura do meu pai e consigo dizer, ok, é dessa forma, esse é o meu pai. Não importa se ele tem esse ou aquele comportamento, ele continua sendo o meu pai. Esse é o meu colega de trabalho. E ele faz isso, aquilo, aquele outro, ele tem uma relação de coisas que ele faz. Mas o amor de espírito, ele vê o quê? Está tudo certo, porque todos estão servindo o todo, o equilíbrio do todo. Então eu consigo ficar com aquilo e consigo seguir. Obviamente que nós tomamos decisões, né? Nós tomamos decisões disso ou daquilo, damos sugestões e tudo mais. Mesmo assim, você sabe que é como tem que ser, né? Então, nós conseguimos ficar em nosso lugar. Ficar em nosso lugar. Então, existe um sistema, desse sistema eu consigo estabelecer que existe também um lugar. Todos nós temos um lugar em nosso sistema. Eu estou vendo aqui que vocês estão gostando desse tipo de explicação. Tragam, então, escrevam aí quais são as suas situações pontuais, né? O que você observa aí no seu dia a dia disso que você viveu. Vamos lá. Onde está você? Onde está você? Né? Onde está você? E onde estaria, então, onde estaria aqui seu pai, sua mãe? E qual tipo de amor você está desenvolvendo? Ou, coloque aí para mim alguma situação e eu posso explicar para você se aquilo que você está fazendo está dentro de um amor cego, está dentro de um amor que enxerga, um amor que vê, ou ele já é um amor espiritual, ok? Façam suas perguntas. Como eu faço ele para sair de um amor e ir para o outro? Enfim, quais são as curiosidades que vocês têm em relação a isso, né? Então, quando nós temos uma situação, um problema em nossa vida, que nós chamamos de problema, e mais tarde nós vamos entender que não existem problemas, que os nossos problemas são bênçãos para que a gente possa crescer e evoluir, né? Então, nos problemas que nós temos, como que nós fazemos para resolver isso? Como que eu sei que ele é sistêmico? Então, nós passamos por algumas etapas. Primeira etapa que nós passamos, né? A primeira etapa que nós passamos nós precisamos entender o início de tudo. Nós precisamos sempre entender o início de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando nós vamos a um médico, né, você vai lá e faz uma queixa para o médico. Então,
Eu comentava que eu estou com o meu ombro, eu caí, né? Eu acabei caindo e agora acabei perdendo um pouco aqui o movimento do meu ombro. Então eu fui até o ortopedista. Quando eu chego lá, a primeira pergunta que ele me faz é: quanto tempo faz que você está tendo esse problema? Como isso aconteceu? Ou seja, o médico, ele volta lá na origem. Porque quando eu entendo a origem, e aí existe, cabe o ensinamento de Bert Helling, que como começa, perpetua, né? Como começa, perpetua. Então, quando eu começo a entender qual é a origem disso, eu consigo saber por que está com esse comportamento agora, no meu caso, depois de 2 ou 3 meses. É evidente para mim, eu consigo enxergar isso, o médico consegue entender. Bom, se já faz 2 meses que isso aconteceu, então porque foi evoluindo disso, daquilo. Então, quando nós temos um problema, a primeira coisa que nós precisamos saber é: qual é a origem? Qual foi a origem desse problema, dessa questão? Ah, a origem foi aqui. Sabe onde foi a origem? A origem é que esse padrão já está vindo do meu sistema familiar, da minha mãe e do meu pai. Ou já veio dos meus avós. Isso já aconteceu com os meus avós. Então eu passo a entender de onde surgiram essas questões, né? Quando eu olho então para a origem. Importante, sempre olhamos para a origem, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que nós já temos algumas questões aqui de vocês. Deixa eu começar aqui. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui. Primeiro, a Amanda, né? A Amanda diz assim: o amor adulto seria o caminho para a abertura da consciência? Vamos lá, sim, Amanda, sim, né? O que você chama de abertura da consciência? Então, eu começo a desenvolver, tudo tem início no conhecimento. Quando você começa a obter conhecimento, né? Você começa, existe também o ensinamento de Bert Helling que diz: o conhecimento liberta. Então, enquanto nós ficamos na verdadeira ignorância, nós estamos com a nossa consciência fechada. A expansão do conhecimento, enquanto você começa a adquirir conhecimento, você começa a expandir, você começa a entender que muitas vezes você diz que a sua vida está travada, ela está travada porque ela tem que fluir para frente aqui, ó, ela tem que sair daqui e fluir para frente. Mas se a todo tempo você fica voltando no teu sistema de origem, no sistema familiar, tentando resolver as questões dos outros, você não tem como expandir. Né? Então, como eu faço a abertura? O amor adulto seria o caminho para a abertura da consciência? Sim, claro que sim. O amor adulto, quando eu começo a ficar no meu lugar, e depois eu vou expandir para o amor do espírito, assim ampliando cada vez mais. A Luciana, boa noite, né? O amor cego, sempre dos filhos, né? O amor cego, sempre dos filhos. Veja, o amor cego, eu posso ter sim dos filhos, né? Eu posso ter dos filhos, mas eu posso, aí é que entra a educação sistêmica dentro de casa. Eu posso sempre instruir que o meu filho também pode ter o meu amor adulto desde criança. Quando eu oriento que agora a conversa é do pai e da mãe. Agora a conversa é do pai e da mãe, ou seja, não precisa o filho entrar nisso. Ele não precisa, por amor cego, imaginar que vai resolver o problema do pai e da mãe. Hoje, né, enquanto nós tomávamos café, agora à tarde, lá na minha casa, eu estava tendo uma conversa com o meu pai, e a Eloá, de 6 anos, diz: o que é isso ali, né? Ela entra na conversa, eu digo assim: essa é uma conversa de adultos. E aí a outra pequenininha de 2 anos olha para mim e diz assim: quando a conversa é de adultos, adultinho não pode entrar, né? Adultinho, então ela queria ser adultinha com 2 anos. Ou seja, sim, a criança não precisa entrar, não tem porquê, né? Não tem porquê. Então, o amor cego sempre vem dos filhos independente da idade que ele tenha. Não vem só dos filhos criança, vem dos filhos também com 60 anos querendo entrar na vida dos pais ou dos próprios filhos, né? Sim, isso acontece. Quando a mãe tem dificuldades de se expressar, pode interferir no processo de aprender a falar do bebê, criança? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Quando a mãe tem dificuldades de se expressar, pode interferir no processo de aprender a falar do bebê e da criança?
Sim, tudo aquilo que a mãe, tudo aquilo que a mãe está vivendo é transmitido 100% para a criança, né? Quando você fala o bebê, a criança, então provavelmente você está falando de uma situação onde existe um bebê, né? Uma criança pequena. Até 3 anos, 3, 4 anos de idade, 100% dos reflexos, dos sentimentos, do comportamento que a criança traz, inclusive das reações no seu corpo, se ele tem febre, se ele tem enjoo, se ele vomita, se ele tem diarreia, se ele tem N questões que as crianças têm, todas elas vêm do campo do pai e da mãe. O medo de dormir, o choro, a ansiedade, a agitação ou a calmaria demais, né? Então eu costumo dizer que a essência da criança ela é brincar e ser curiosa. Essa é a essência da criança. Você vê que a criança está bem, ela tem vida, tem energia. Agora, qualquer outro processo que venha acontecer, se a criança tem dificuldades na fala, ou qualquer processo, quando a mãe não tem clareza, ou quando a mãe está dentro de um processo mais difícil, digamos assim, todas essas emoções são passadas 100% para a criança, seja a mãe ou seja o pai. Tudo vai influenciar no desenvolvimento dos filhos, tá? Dos filhos em relação aos pais. A Luciana, eu acho que é em relação ao amor cego, né? Elabora de novo aqui a pergunta para mim, porque às vezes eu me perco aqui dependendo do número de comentários aqui, tá? Quando percebemos que nossos pais estão tomando atitudes que possam o prejudicar, podemos e devemos os orientar ou estamos saindo do nosso lugar? Estamos saindo do nosso lugar. Estamos saindo do nosso lugar. Então você pode dizer, por exemplo, aos seus pais, eles estão tomando decisões que podem o prejudicar, né? É igual a criança que está subindo em algum lugar que você vê que é perigoso. Eu costumo dizer para as crianças lá em casa, você está procurando perigo, né? Você está procurando perigo. E então, se eu digo isso para os meus pais, eu me coloco acima deles. Eu acabo me colocando acima deles. Então, mas eles vão fazer algo que pode lhe prejudicar? Não sei. Essa é uma conversa que os seus pais pediram a sua opinião? Conta pra mim. Seus pais pediram a sua opinião? Se eles pedirem a sua opinião, você pode conversar como amiga deles. Você nunca pode dizer o que eles devem fazer. Você deve fazer isso, sabe por quê? Esse caminho que você está pegando aí, esse caminho é errado. Quem fala isso? A mãe fala pro filho. Ou seja, ter uma conversa dessa com os nossos pais seria: estou saindo do meu lugar de filha, estou entrando no lugar de mãe e pai dos meus pais, ou seja, estou entrando no lugar do vô ou da avó. Sim, saio do lugar. E quando eu saio do lugar, e aí você já percebe, sair do meu lugar, a primeira coisa que você vai causar, confusão. Nós vamos aprofundar também mais sobre isso aqui nos próximos encontros. Hoje nós estamos dando início a tudo isso, então vai ter um momento que nós vamos aprofundar só sobre esse tema, tá bom? Me diz aí se foi compreensivo até aqui. Próxima pergunta. Eli, após os ensinamentos, estou no amor que vê. Que bom, isso é muito bom, porque é um treino, Como que nós saímos do amor cego e vamos para o amor que vê, o amor que enxerga? Adquirindo conhecimento. Se você não souber disso, grande parte da vida nós passamos dentro desse amor cego, tá? Grande parte da vida. Mas tive muito tempo no amor cego, sim, né? Já o amor do espírito, eu imagino que em alguns momentos sim, outros não. Sim, tudo é um treino. Você continua treinando. Em algum momento, sabe o que acontece? Muitas vezes, o que acontece? Nesse treino, às vezes a gente pensa que está ficando indiferente com as coisas. Sabe? Chega algum momento que parece que você está se tornando indiferente. Não é verdade. Não é indiferença que você está sentindo. A única coisa que você está vivenciando estou dentro de um amor que respeita o outro. Eu incluo e o amo do jeitinho que você é, da forma que você é, fazendo o que você faz, porque entendo que tudo tem uma consequência, tudo tem um motivo para estar acontecendo daquela forma. Quem sou eu? Quem é você para interferir, colocar o dedo lá? Vamos colocar o dedo aqui para ver o que acontece. Né? Nós não temos esse direito. Nós temos o direito de atender e entender as necessidades daquele que está ali do nosso lado.
Eu preciso entender a necessidade dele e atender a necessidade dele. Mas a necessidade dele não é que você o julgue e diga, nossa, que burrada que você está fazendo. Entendeu? Então, o amor de espírito, ele nos promove isso. Ele nos deixa ficar confortável com aquilo que você está vendo. Você consegue se relacionar com o outro exatamente da forma que você é, que o outro é. Né? E isso é a chave do segredo das relações. Se relacione com o outro da forma que ele é. Ah, mas ele é todo indisciplinado. Mas que bom que você consegue conviver com ele assim. Né? E assim nós seguimos. Esse é o amor no espírito. Legal! Ah, eu esqueci que teria aula hoje. Aí você pega o início da aula aqui gravada. Daqui a pouco aí a gente já deixa disponível, tá bom? Mas que bom que vocês estão aqui. Estou feliz aqui com todo mundo. A aula de hoje, então, ela está sendo uma aula que ela já aconteceu ontem. Hoje eu estou repetindo porque nós tivemos um problema de queda de energia ontem, né? Como corrigir o medo da mãe no passado para uma criança? Como corrigir o medo da mãe passado para uma criança? Olha só, o medo, ele é o núcleo da nossa mente. Então, só existe uma coisa dentro da nossa mente, medo. Tudo que nós fazemos por medo. Agora, eu passei isso para o meu filho, né? Então, como eu posso fazer para corrigir? Não tenho como corrigir isso dentro de uma live. Eu tenho como olhar para o que está por trás do medo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Ontem eu dei esse exemplo, inclusive. Que imagina que aqui é a tela do celular, ok? Aqui é a tela do seu celular. Então, a tela do seu celular é o comportamento do seu filho. Comportamento dele. Só que o comportamento do seu filho, ele acontece porque aqui atrás, imagina um aparelho celular, que aí você consegue entender bem, aqui atrás, nesse aparelho de celular, para que esse comportamento da tela apareça, existe um sistema operacional, existe um sistema que opera aqui, e a forma que esse sistema opera entrega para nós esse resultado que nós estamos vendo na tela. E aí, você está lá, né? Você está percebendo que esse comportamento, ele é sistêmico porque já veio da mãe. Então, nós teríamos que olhar o que está por trás disso. O que existe dentro desse sistema. E, dessa forma, eu só consigo avançar, primeiro, fazendo com que a gente tenha mais conteúdos progressivos. E além de ter mais conteúdo progressivo, eu preciso abrir o campo das constelações familiares, que nós vamos estar conversando também, vou explicar melhor, porque eu estou trazendo aqui, se você está começando do zero, eu nunca ouvi falar de pensamento sistêmico, então eu estou começando a entender. Então vai chegar em um momento que eu vou trazer para vocês o que é o campo da constelação familiar, como os representantes se comportam dentro desse campo, e aí nós chegamos na hora de fazer essas correções que são correções sistêmicas. Às vezes, o medo que a mãe já passou para o filho, ele está identificado com alguma outra questão. Pode ser identificado com o aborto, com várias outras questões que podem existir dentro desse processo, tá bom? Então, é possível sim olhar para isso, porém, eu preciso estar dentro de uma turma regular para que eu possa olhar pontualmente para isso, tá bom? Pais separados que a filha perde contato com o pai, ou no caso do falecimento do pai. Essa falta do amor presente poderá influenciar em sua vida adulta e como superar. Então, os pais separados, a filha perde o contato com o pai. Veja bem. É preciso entender que depois que eu nasci, e que eu nasci de um pai e de uma mãe, nunca mais isso aqui pode ser separado dentro do filho. Isso aqui ele segue para sempre. O que separou foi o casal. Entende isso? O que separou foi o casal. Separou o homem, separou da mulher. Agora, o pai e a mãe nunca separam do filho. É outro conceito.
É isso que as famílias ainda não entenderam. Não, Eli, mas separou sim, de verdade, separou. Então, se existe essa separação, vamos imaginar, dentro da criança, isso nunca deve acontecer. A criança que está aqui, a criança ela é 50% do pai, 50% da mãe e vai seguir assim para o resto da vida dela. Se ela tentar tirar daqui 50% do pai, o que que acontece? O que que acontece com o teu celular se você tirar 50%, cortar ele ao meio? Como é que ele fica? Ele funciona ou não? Obviamente que ele não vai funcionar. Então aqui, ó, pais separados, que a filha perde o contato com o pai. Então, a filha precisa voltar a ter contato com o pai, sempre. E quem faz essa ponte entre o pai e os filhos? É a mãe. Lá no nascimento, o que acontece quando a criança nasce? A criança nasce, os médicos pegam a criança, mostram para a mãe. E automaticamente depois a segunda pessoa é ser apresentada ao pai. Então esse movimento da mãe para o pai, ele precisa acontecer, né? Ou em caso de falecimento do pai, o pai pode falecer e ele vai permanecer vivo o resto da vida com essa criança, comigo, com qualquer outra pessoa. Então é comum, né, na sala de aula ou em qualquer conversa, às vezes você pergunta assim, quem é seu pai? E a outra pessoa responde, ou a criança responde, eu não tenho pai. E aí você já vê que existe uma exclusão. Então nós começamos a excluir partes do nosso sistema. Ao excluir todas as questões que acontecem sistemicamente, elas aconteceram porque ocorreram exclusões desses sistemas. Engrenagenzinhas foram simplesmente pegas daqui e jogadas para o ar. Eu excluí, não existe mais. Pois é, mas aí não tem como funcionar. É por isso que o próximo que vai chegar aqui, ó, o próximo que vai chegar, seja outro filho, seja o esposo, seja quem for que chega aqui, ele chega aqui e já tenta preencher esse lugar que está vazio. Então tudo nasce das exclusões, né? Essa falta de amor presente poderá influenciar na sua vida adulta totalmente, vai influenciar totalmente. As pessoas agressivas, por exemplo, normalmente elas têm ausência de pai e mãe na alma. As pessoas que possuem vícios, né? Os vícios estão ligados ao pai. Se eu tenho questões com vício na vida adulta, falta preenchimento de pai. Se eu tenho questões profissionais, falta preenchimento de mãe. A mãe está sendo excluída. E como superar isso? Se já é um adulto, então ele mesmo precisa vir ter esse tipo de conhecimento para que possa ser feito as correções. Essas correções, elas são feitas a níveis sistêmicos. Então nós temos 4 níveis, né? O nível do corpo, o nível da mente, o nível dos sistemas e o nível espiritual. Então ela precisa fazer a correção no nível sistêmico, estudando, aprofundando o nível sistêmico, então, para conseguir superar, ok? E a escola de educação sistêmica, ela existe para poder auxiliar e não chegar nesse ponto aqui. Não chegar nesse ponto aqui, certo? Vamos ver o que mais que temos aqui. Vamos lá, deixa eu me ver aqui. O que mais que nós temos? Opa, pulou aqui. Deixa eu ler mais comentários de vocês aqui. Conta aí para mim se vocês gostaram de tudo isso que nós estudamos hoje. Parou de rolar minha telinha aqui. Às vezes isso acontece. Vamos lá, deixa eu voltar aqui assim. Aí. E se for uma criança? Então a Cleo pergunta, né? Se for uma criança que está sem a presença do pai e da mãe, como corrigir se for uma criança? Sim, então se for uma criança, automaticamente os pais precisam vir para esse conhecimento, o pai ou a mãe, ela precisa vir para esse conhecimento. No nosso caso, nós precisamos estar numa turma regular para poder abrir o campo das constelações e olhar qual é a falta que está existindo. Todos nós temos questões com pai e mãe. Todos nós temos. Por que todos nós temos? Porque é a única fonte que nós temos. É a única fonte que nós temos na nossa engrenagem, ela vem de pai e de mãe. As questões de pai e de mãe, quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, obviamente que
eu vou muito além. Eu não vejo só o meu pai. Eu vejo ali o meu avô, eu vejo meu bisavô, eu vejo todo o sistema que vem, né? Quando eu olho para minha mãe, eu não vejo só a minha mãe. Então, como corrigir se for uma criança? É por isso que existe a Escola de Educação Sistêmica. Nós vamos desenvolvendo, então, o conteúdo. Eu já sei, né? Então, assim, ó, eu já sei que existe uma ausência de pai. Eu percebo que existe uma ausência de pai e é uma criança, né? Se ela é uma criança, então eu já sei que eu sou mãe, preciso começar a fazer movimentos que levem ela até o pai, né? Entendendo que você nunca separa da criança o pai. Quem separou foi a esposa que separou do esposo, mas não foi o pai que separou da mãe. Não pode existir essa separação, né? Dentro dela sempre vai existir. Quando os pais se separam, a primeira coisa que eles precisam deixar claro para os filhos é: o pai e a mãe estão se separando, porém nós vamos viver sempre juntos perto de você. Nós vamos estar sempre juntos. E aí promover momentos em que seja possível essa convivência da família. A família nunca se separa. A família nunca separa, tá? E isso é importante, então, porque senão, sim, ficam muitas lacunas na criança. E ao ficar muitas lacunas, obviamente, existem aí as suas questões que levam as suas compensações, que nós chamamos, né? Suas compensações. Aqui, deixa eu ver, mais alguém que tem algum comentário aí? Nós estamos aqui, pessoal, encerrando, então, né? O dia de hoje, que foi que nós trabalhamos? Trabalhamos o que é um sistema. Sistema é um conjunto de elementos, então, que estão interligados e em constante relação de mudança. E aí eu trouxe as engrenagenzinhas, você pode acompanhar o início lá, as engrenagenzinhas mostrando esse sistema e que essas engrenagens, elas rodam o tempo todo aqui, né? Elas rodam o tempo todo fazendo esse sistema funcionar bonitinho. E para que esse sistema funcione bonitinho, ele é movido por algo chamado amor. E nós vimos então as 3 posturas de amor: o amor cego, o amor adulto, o amor que vê, e o amor de espírito. Eli, sou nova a te acompanhar, me conta o que aborda a escola. Conto! A escola é uma escola de educação sistêmica, tá? Onde nós conseguimos, onde nós levamos os conhecimentos das constelações sistêmicas para dentro da educação, seja a educação dentro de casa ou a educação da escola em si. Então, é sobre isso que nós falamos. Vamos lá. O que acontece com o pai falecido, né? Pai falecido. Quando o pai é falecido, ele permanece vivo dentro de nós. Então, mesmo uma pessoa que nunca tenha conhecido seu pai, ele recebe todas as informações do pai. Todas as informações. Porque o movimento que acontece sistemicamente, ele é um movimento da alma. Ele não é um movimento que nós possamos acelerar ou parar. Então, esse movimento que ele acontece, ele é um movimento da alma, tá? Criança que não olha no olho para se comunicar. Nossa, as crianças que não olham no olho para se comunicar, elas não fizeram o primeiro contato visual com a mãe. Elas não tiveram o primeiro contato visual com a mãe. Nossa, Meire, essa questão ela é muito legal. Vou anotar aqui para gravar um vídeo sobre isso. E elas acabam se tornando crianças bastante vingativas quando adultas, né? Elas inclusive são perigosas. Por que elas são perigosas? Porque elas acabam trazendo toda essa revolta, porque já aconteceu o amor interrompido quando ela nasceu. Então, na troca de olhar, não teve essa troca de olhar. E ao não ter essa troca de olhar, então, o amor ficou interrompido ali. Então, tudo para eles é ameaçador. Então, o tipo de criança que não olha nos olhos, quando ela se torna um adulto, ela é perigosa, ela pode se tornar extremamente violenta. Bonita essa tua pergunta aqui. Eli, se eu tento escolher o sexo de um filho interdito no sistema? Sim, porque se você não deixa a ação divina acontecer, né? Se você não deixa a ação divina acontecer, quem é você que quer se colocar acima de Deus? Quem é você? Né?
interdito no sistema, então no sistema ele vem aquilo que está disponível para o seu sistema naquele momento. O sexo da criança, né? Ele vem aquilo que está disponível naquele momento. Então, quem sou eu que quero interferir? Acima de Deus? Como assim? Né? Menina que não se alimenta para ficar magra, né? Ah, menina que não se alimenta para ficar magra. O que existe por trás disso? Só abrindo um campo sistêmico, tá? Para poder entender, né? Por que eu quero ficar magra? Essa explicação ela é totalmente sistêmica, nem sempre é comportamental, tá? Vamos lá, deixa eu explicar aqui o campo das constelações. O que aconteceu então quando Bert Hellinger, o que ele começou a observar? Não ele, antes dele, né? Antes dele. Antes dele vieram outras pessoas e aí outros pesquisadores, né? Um deles, chamado Levi Moreno, eles começaram a fazer assim, ó. Ele pegava e colocava dentro de um processo terapêutico, fazia o paciente colocar, por exemplo, assim, ó, pega alguém para representar seu pai. Aí a pessoa colocava o pai ali, né, em pé, e pegava e arrumava, e dizia assim, não, meu pai, ele não é tão sorridente assim, ele fica mais com o rosto fechado, né? E, enfim, a pessoa colocava esse representante, um representante para representar como se fosse um teatro, né? E aí eles começaram a observar que essa pessoa que estava representando alguém do sistema familiar, ela começava a ter os mesmos sentimentos, os mesmos movimentos, mesmo não conhecendo de forma alguma quem ele estava representando. Então ali os estudiosos começaram a perceber que existia uma força, uma energia que era envolvida, né? E que era possível olhar o comportamento, o que estava acontecendo. Era possível observar o que estava acontecendo de fato. Então, por exemplo, eu coloco alguém e digo que o meu pai não gosta de mim, mas o representante, ele sente um amor profundo por aquela pessoa. Então ele conta, né? Ele diz assim, não, muito pelo contrário, eu senti um amor profundo por você, porque ele estava representando o pai, um exemplo. Então isso Bert Hellinger chamou de constelação familiar, né? Quando eu consigo observar qual é o real comportamento. Porque fora disso, o que nós temos é muito da nossa percepção mental e comportamental. Fora disso, eu não consigo olhar no campo das constelações, tudo que eu vejo é porque a minha mente ela já distorceu. Ela viu aquilo que ela queria ver. Então, as constelações, eu entendo e percebo que ela é totalmente o movimento real que existe dentro daquele comportamento. E não aquilo que eu penso, não aquilo que a minha mente está distorcendo, né? Omitindo e generalizando. Entende? Isso para mim são as constelações. A Maria fala, né? Como agir quando percebemos que um aluno nos mentiu? Maria, você pode agir de 3 formas. Pode agir com amor cego, você pode agir com amor adulto, ou você pode agir com amor do espírito, né? Então, o aluno mentiu. Então, você pode trazer para ele, como eu sou a professora, né? Eu posso trazer para ele e dizer assim, olha, eu conheço algo sobre isso, né? Então, é legal que nós possamos manter uma relação de que você sempre fala a verdade para a professora. E a professora sempre vai falar a verdade para você, né? Então, nós podemos trabalhar dessa forma. A Kelly diz que o conhecimento do psicodrama, né, se ele é fenomenológico, total. Foi do psicodrama que nasceu a fenomenologia, dessa observação do psicodrama, exatamente daí. Da observação acontecida dentro do psicodrama e principalmente dentro das terapias como é que era o nome? Me fugiu o nome aqui agora, de grito primal, né? De grito primal, dessas terapias que foram surgindo os movimentos e as sensações que foram observando então o campo fenomenológico. Foi daí que teve início tudo, então antes de Bert Hellinger.
Bert Hellinger, ao estudar, né, depois que ele passou pelo seminário, Bert Hellinger foi padre, depois ele esteve dentro de uma escola, durante muito tempo dentro de uma escola, e aí, como ele gostava de fazer coisas diferentes, estar presente dentro de movimentos diferentes, ele foi conhecendo, então, aí a psicanálise, o psicodrama, né, a terapia de grito primal e tudo mais, e daí ele começou a observar, então, o campo fenomenológico, né? Existe um fenômeno que acontece quando colocamos alguém para representar alguém do nosso sistema, e é daí que surge tudo, aí vem o princípio de tudo. É isso que Bert Hellinger chamou de constelações familiares, exatamente isso. Precisava dessa resposta, né? Sinto uma necessidade de ter uma filha, como se através dela pudesse viver o que não vivi. Como me libertar? Olha só, Vivi, eu não sei se você conhece o professor Hilário Trigo, mas é muito legal porque, veja bem, o professor Hilário Trigo é com quem eu também me desenvolvo todos os dias, né? E então, como você ainda quer ter uma filha, é legal sim fazer todas essas correções aqui, porque se você fizer isso, todas as suas cargas, veja, se você tiver uma filha e que você pudesse viver através dela, a primeira coisa que você vai fazer é matá-la. Olha como é agressivo, né, quando eu falo isso, né? Como assim eu vou matá-la, Eli? Você vai matá-la porque ela não vai poder viver a vida dela, e sim a vida tua. Como se através dela pudesse viver o que não vivi. Não, não pode, de forma alguma. De forma alguma. O filho tem que ser livre, você não pode trazer isso, né? Você não pode trazer isso, tá? Ok? Então, tem como trabalhar isso sim. Traga mais as questões, participe aqui das nossas aulas ou procure o professor Hilário Trigo que vai conseguir te ajudar mais rápido nisso, porque como a minha parte é estudar, né, o que eu quero é desenvolver para que as crianças possam já serem educadas dentro desse olhar sistêmico, e no seu caso, você como adulta precisa de mais orientações, tá bom? A Meire, tenho um aluno de 3 anos que bate a própria cabeça quando é contrariado. Como agir? Então, assim, Meire, voltando para o seu lugar de professora, né? E buscando aqui uma orientação de alguém que possa seguir com essa criança, porque você, enquanto professora, você não tem o que fazer. A única coisa é, você precisa tentar evitar que ele se machuque, por exemplo, né? Agora, isso vem, obviamente, do sistema familiar dele. Então, ele tem que estar com a Eli, né? Os pais têm que estar estudando com a Eli, ele tem que estar fazendo acompanhamento terapêutico para olhar para tudo isso, tá bom? Então, um bom encaminhamento aqui seria ideal para o teu aluno, tá? Já que dificuldade em aparecer, timidez, é sistêmico? Uhum. É sistêmico, sim. Veja bem, a função da mãe é trazer um filho ao mundo. A função da mãe é trazer um filho ao mundo. E a função do pai é expressar, levar o seu filho para o mundo. Então, a timidez ainda é uma falta de trazer mais o pai para dentro de você. Quanto mais você coloca essa força do pai, né? Quanto mais eu expresso a força do pai, mais eu consigo crescer e avançar. Mais eu consigo crescer e avançar. Eu consigo aparecer, né? Consigo aparecer mais. Lembra da cena do Rei Leão? Né? Todo mundo lembra da cena do Rei Leão. O que o Rei Leão faz? Ele pega e vai apresentar lá no alto e levanta o leãozinho, né? Oh, meu braço tá travado. Aí ele apresenta o leão, né, para todo o universo. Essa é a função do pai, levar o filho para o mundo. Então é o pai que apresenta o filho, né? Então é interessante isso. Precisa tomar mais do pai. Precisa tomar mais. Ele, preciso tomar mais do meu pai estando exatamente do ladinho dele, vivendo com ele? Não. Eu preciso estar disponível para isso. Eu preciso dizer, pai, eu quero mais de você.
e seja o pai como for, sem julgamento. Preciso do amor do espírito aqui. Homens que são mais acomodados porque faltou a presença do pai. Todo homem ele é acomodado, tá? Todo homem ele é acomodado. Ele só age se ele precisar agir. Então, quando ele é desafiado, ele age. É isso. Então, ele tá faltando, o que tá faltando para ele? Desafio, né? Gente, beijo, beijo, beijo. Nos vemos aí. Eu espero que a live fique gravada. Se não ficar, é porque realmente esse conteúdo era para ser de alguma outra forma aí, tá? Beijo grande. Foi bom estar com vocês. Terça-feira estamos de volta. Tchau, tchau.